A vereadora professora Durvalina Garcia, do PT, é a nossa convidada para a entrevista de estúdio desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2010. Obrigada pela presença, vereadora. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, porque penso que esse é um espaço importante para o vereador, porque é uma forma da população acompanhar o trabalho do vereador. Então eu que agradeço a oportunidade. Bom, vereadora, na última sessão da Câmara, o plenário aprovou um voto de aplauso ao araçatubense Carlos Eduardo Gabas, que agora é ministro da Previdência. Com certeza isso deve ser motivo de orgulho para nós araçatubenses. Ah, com certeza. O Carlos Eduardo Gabas, que a gente chama de Gabas, é uma pessoa muito querida na nossa cidade. E nasceu aqui em Araçatuba, tem toda a sua trajetória na nossa cidade. Eu trabalhei com ele na escola, no Colégio Salesiano, éramos professores juntos. Ele sempre participou dos movimentos sociais, uma pessoa comprometida com as causas populares, com o movimento popular. E eu me lembro a época que ele prestou esse concurso, o INSS, o quanto ele estudou, se dedicou e, na verdade, merecido, né? E o que é mais importante nisso tudo, Paula, que ele é um funcionário de carreira do Ministério. É o primeiro funcionário de carreira que fez concurso, né, do Ministério que ocupa a pasta, que chega a ser ministro. E eu fico muito feliz de ver que é um funcionário de carreira, um araçatubense e, claro, um militante do meu partido, né? Do Partido dos Trabalhadores, comprometido com as causas populares, está fazendo um excelente trabalho. Hoje ele é uma referência, né, no mundo, eu acho, em relação à questão da Previdência. Eu acho que é motivo de orgulho para a nossa cidade ter o Gabas ocupando a pasta da Previdência. E quero aproveitar e cumprimentar toda a família dele. Eu acho que a mãe dele, a dona Cida, está muito orgulhosa, né? A Poliana, a esposa dele, os irmãos, o pai, os tios, né? O Anésio, que sempre fala, a gente conversa sempre com o Anésio Gabas. É motivo de alegria para a nossa cidade. Certamente, com ele lá, nossa cidade terá mais oportunidades de estar dialogando com o governo, porque ele é uma pessoa do centro do governo, né? E o interessante é que, apesar de ocupar um posto tão elevado, ele não perde a simplicidade, né? Que a gente vê que ele está sempre presente aqui em Araçatuba, nos eventos para o qual ele é convidado, sempre simples. Ele é uma pessoa que gosta muito de Araçatuba, é um araçatubense que gosta muito da cidade e tem nos ajudado muito, viu? Tem nos ajudado muito, intermediado muitas questões junto ao governo. Ele acompanha os problemas da cidade, ele acompanha a vida da cidade, ele quer saber o que está acontecendo por aqui e, na medida do possível, ele tem ajudado muito a nossa cidade. Vamos falar agora também de um outro assunto do momento, que é a greve dos professores. A senhora tem ocupado, assim, por várias vezes a tribuna da Câmara para manifestar a sua indignação com o atual governo do Estado, com a situação dos professores. Tem participado, inclusive, de manifestações na capital paulista. E, se não me engano, a senhora disse que esse foi um dos governos mais complicados para a categoria. Olha, na verdade, Paula, ninguém entra em greve sorrindo, alegre, feliz. Ninguém. A greve é o último recurso. Quando esgota-se todas as tentativas de negociação, o último recurso que o trabalhador lança a mão é a greve. Acho que em todos os segmentos aí de trabalhadores. E não é diferente também com os professores. Os professores só entram em greve quando não tem mais o que fazer, não tem mais alternativa, não tem mais forma de abordar o governo. E ninguém, como eu disse, ninguém entra feliz, porque o professor gosta do que faz, gosta dos seus alunos, tem afeto pela escola, tem preocupações, tem projeto, sabe que naquele momento tudo isso vai ser interrompido. Mas, infelizmente, no estado de São Paulo, foi o último recurso. Os professores do estado de São Paulo estão há 15 anos sem reposição de salário. Um absurdo, realmente. Eles estão contando só a partir de 98. De 98 para cá, a defasagem, né, já é de 34,3. Se cada governo fosse repondo a inflação,
certamente não estaria na situação que está hoje. O que os professores pedem, então, é a reposição, porque tudo bem, somos abnegados e nós temos que ter esse idealismo e cuidar da criança da melhor maneira possível, do adolescente. Nós amamos aquilo que fazemos, mas nós também somos pais, somos mães, somos trabalhadores. Vocês precisam, né? Como qualquer outro profissional. O professor tem o aluguel para pagar, o telefone, tem que ir ao supermercado também. E com esse salário defasado, fica muito difícil para o professor. Para você ter uma ideia, professores da rede estadual estão fazendo concurso na rede municipal, o caso aqui de Araçatuba. Eu conheço pelo menos umas 5 professoras que deixaram a rede estadual para ingressar na rede municipal. Porque os salários, inclusive, estão melhores na rede municipal, né? Porque o salário da rede estadual ficou muito defasado, está muito ruim. E as condições de trabalho. E o que é pior é que o governo faz uma propaganda que não é verdadeira. Onde tem 2 professores por sala de aula? Onde? Qualquer pai, qualquer mãe sabe que não existe 2 professores por sala. O que nós vemos? Salas superlotadas, principalmente na periferia, com 45, 50 alunos por sala. É muito desgastante. Imagine, a gente que é mãe, né? Você tem 2 filhos adolescentes, imagine um professor com 50 adolescentes numa sala. É difícil trabalhar com 50, né? Porque eles têm muita energia, eles têm uma capacidade crítica, precisava ter uma escola assim, preparada para essa adolescência, para a juventude de hoje, para as crianças de hoje, né? Então, tem escolas que não tem biblioteca, esse centro de CPD que ele fala, não existe, né? Não tem esses CPDs, né? Como é que ele diz na televisão, lá na propaganda? Enfim, centro de informática não existe. Então, por tudo isso é que os professores entraram em greve. Vereadora, a senhora tem tido a oportunidade, inclusive, de participar de algumas manifestações na capital paulista. E a gente ficou sabendo que, assim, houveram até atos de violência praticados pela polícia contra a categoria. É verdade, Paula. A gente não esperava isso, embora a gente acredite também que os policiais militares estejam descontentes com o trabalho, com os salários que eles vêm recebendo. E por força de uma escala que eles são obrigados a cumprir e por força do trabalho, acontece esse confronto às vezes. No calor do movimento, né? Que ocorre? Alguns se exaltam, né? Eles têm que conter. E, na verdade, a violência acaba acontecendo, porque o que eles têm na mão são bala de borracha, né? Bomba de efeito moral. E aquilo é muito sofrido para nós. Lá no ato, nós tínhamos professoras com 70, 75 anos, nossa, aposentadas, senhores, né? Pessoas que vão lá do interior, que não têm contato com essa violência. Então, foi muito triste. Eu vi professores que receberam bala de borracha próximo dos olhos, no rosto, no meio do rosto. Eu vi um colega, vi pessoas desmaiando. O gás lacrimogênio, aquele bomba de efeito moral, arde todo o rosto, né, a garganta. Foi um sofrimento aquele dia, né? Mas o que a gente pode dizer, né? Que o governo é autoritário, não recebe. O ideal seria que ele parasse para conversar, ouvisse os professores, porque, como eu estava dizendo, nós estamos há 15 anos sem reposição das perdas da inflação. Cada governo deveria repor as perdas da inflação no período. Um governo que se diz democrático, né? Claro, no mínimo é repor as perdas salariais. Os professores também são filhos de Deus, né? E acho que é importante que todos os trabalhadores, não só os professores, recebam as perdas da inflação. Vereadora, finalizando o nosso bate-papo, a senhora e o vereador Arlindo Araújo apresentaram uma moção de apoio à aprovação da proposta de emenda à Constituição que restabelece a exigência do diploma de jornalismo para as pessoas que querem exercer a profissão. A senhora considera fundamental esse profissional ter o diploma de jornalismo? Sabe por quê, Paula? Acho que assim, todas as profissões, né? Se você pensar no advogado, o médico, mesmo o professor, né? O engenheiro, existem técnicas peculiares inerentes à profissão.
Então, acho que não é qualquer pessoa que pode exercer a profissão de jornalista. Ele deve passar pela universidade e aprender também esses conteúdos, essas técnicas peculiares, essas técnicas inerentes à profissão, para que ele possa exercê-la, né? Com competência, com ética, né? Com responsabilidade. Porque o cronista é aquele que vai lá no jornal, emite a opinião, escreve o que ele pensa, tudo bem. Mas agora, a profissão de jornalista precisa ser exercida pelo jornalista que conhece até porque uma todas essas informação técnicas, né? transmitida de forma errada pode causar danos irreparáveis, né? Porque ele aprende na universidade a responsabilidade com a profissão, as técnicas que ele deve usar para exercê-la. Eu acho que é de suma importância que a gente resgate, né? E que se faça justiça. Vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.